Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje vou falar mais uma vez de Westworld. Vou trazer a minha opinião após assistir toda a primeira temporada, essa primeira temporada incrível que me surpreendeu muito mais do que eu pensava que iria acontecer. E se você tem medo de ouvir algum spoiler, no começo desse vídeo eu vou dizer o que eu achei sem dizer nenhum detalhe que possa estragar a sua experiência se você ainda não assistiu até o final ou não assistiu nada dessa temporada. Mas assim que eu começar a dizer alguns spoilers eu vou avisar, então fica despreocupado. Para começar, eu já falo que eu mudei minha opinião um pouco sobre o que eu já tinha dito no primeiro vídeo, porque em números, Westworld não superou, não tá perto do que Game of Thrones é hoje, mas a primeira temporada de Westworld é a mais assistida, a primeira temporada mais assistida da história da HBO, ou seja, números realmente surpreendentes e pra mim mais surpreendentes ainda pelo tipo de história que é. Então provavelmente sim, Westworld pode conseguir, tem capacidade de conseguir atingir nichos diferentes e um público muito grande, talvez um público distinto, ou com certeza distinto do que é Game of Thrones hoje, mas tem todo o potencial de vir e bancar a HBO com uma série maravilhosa em vários sentidos, tanto quanto em apelo com o público, quanto em elementos estéticos e elementos narrativos. Ou seja, Westworld, já estou resumindo aqui, eu considero uma das melhores séries que eu assisti de verdade. E sem dar spoilers ainda, essa série é uma série que sim vai te deixar com várias perguntas na cabeça, vai te trazer vários mistérios, mas que progressivamente vão ser respondidos. Você tem aquela sensação de estar instigado a assistir mais porque tem mais perguntas para poder ser respondidas, mas aos poucos você vai ter algumas compensações. Algumas coisas vão sendo linkadas, alguns quebra-cabeças vão começando a se montar e você vai sendo conduzido. Claro que a primeira vez que você assiste ainda é confuso, muita coisa passa despercebida e é legal, inclusive, você voltar a assistir de novo, mas mesmo assim é uma narrativa que nitidamente foi pensada do início ao fim. Não é algo que fica com ponta solta no meio, com algumas partes da história que você poderia tirar que não fariam falta de forma alguma. É tudo muito importante, é tudo muito bem construído, as coisas vão se encaixar perfeitamente no final e as perguntas que ficarem é só porque realmente você assiste talvez não entendendo algumas coisas no começo e aí de novo vale a pena você assistir novamente para conseguir fechar os bloquinhos que ficaram ainda vazios depois que você acabar essa temporada. Falando só mais uma vez porque vale super a pena, a fotografia tá incrível, os efeitos visuais e especiais estão maravilhosos, maquiagem, figurino, a atuação da série toda tá maravilhosa, os personagens estão super bem construídos, o roteiro tá excelente. Então pontos pro roteiro, pontos pra direção, pontos pros atores, tá tudo tão bem encaixado que você realmente acredita naquilo, você não se desliga da narrativa, você não se desliga da trama porque o universo te envolve, você consegue entrar mesmo dentro daquilo, você se vê envolvido totalmente por toda aquela história, porque é muito bem construída, não só tecnicamente, porque só tecnicamente e esteticamente não se resolve, não se faz um bom produto, um excelente produto pelo menos, um produto completo, mas todo o resto faz com que o Westworld surpreenda e possa assim vir a concorrer e ganhar muitos Emmys, muitos prêmios, porque tá merecendo muito. E agora em diante com spoilers, então se você não quiser ouvir algum spoiler, fica esperto daqui em diante. A maioria das resoluções do final me deixaram totalmente satisfeita. Muitas coisas já tinham sido descobertas por fãs em teorias que existiam já desde o começo, metade ali da série, o que se explica pelas pistas que são deixadas propositalmente ao longo da série. Os criadores da série inclusive falaram que acharam bom ver que as pessoas conseguiam descobrir as coisas por causa das pistas deixadas, ou seja, é tudo realmente pensado. Para começar a falar ali sobre a descoberta de que o William era o Homem de Preto, a gente estava vendo todo o tempo o William no passado, com a Dolores no passado e o Homem de Preto no presente. E a gente entende então no final essa virada, porque o William, aquela pessoa bondosa, que gostava da Dolores, de repente vira um homem totalmente agressivo, que mata não só os personagens ruins como os bons e agride também a Dolores. E é explicado que ele fica assim porque ele teve um grande conflito interno quando de repente ele percebe que tanto a Dolores, que era quem ele amava, não podia corresponder ao amor dele de verdade, na cabeça dele pelo menos, porque ele vê que ela já entrou em nova narrativa, já entrou num novo looping ali do script dela, e ele já não fazia a menor diferença depois que ela tinha morrido e resetado. Então não só ela, como todo aquele mundo era totalmente já manipulado, como ele dizia, era um jogo injusto, porque eles não tinham como, os anfitriões não tinham como revidar, não tinha nenhuma graça, eles não tinham como
ser um desafio real para ele ou para qualquer um que entrasse ali. E aí depois que a mulher dele no mundo real se mata, segundo a filha dele, segundo ele diz que a filha dele fala, por causa dele mesmo que era um homem, como ele é em Westworld, escondido sob uma capa fria, enfim, indiferente. Mas quando ele volta, ele fica nessa saga de encontrar o centro do labirinto. Sobre o centro do labirinto, a gente descobre, então, ao mesmo tempo que a gente descobre que o Bernard, ele não só era um robô, como era um robô réplica do ex-sócio, né, do Ford na criação do parque. E ao mesmo tempo que a gente descobre isso, a gente vê que o labirinto é uma analogia que vem de um brinquedinho que era de um filho que morreu do Arnold. Inclusive, as lembranças do Bernard eram as lembranças, parte das lembranças que seriam realmente do Arnold. Eu achei isso muito interessante. Mas então o labirinto seria, na verdade, a busca pela autoconsciência daqueles robôs, porque o Arnold acreditava que robôs poderiam sim ter uma espécie de vida, conseguir chegar numa consciência deles mesmos, não só seguindo uma programação que já era colocada e estritamente estipulada, que mesmo seus improvisos era tudo permitido, mas não, eles conseguiriam em algum momento chegar no centro deles mesmos e conseguir ter uma consciência que não era controlada pelos seus criadores. O Ford não concordava com isso, o Arnold naquele desespero, não só pela vida pessoal sofrida porque seu filho morreu, porque o casamento dele com isso se foi também, mas porque também ele estava insatisfeito com os rumos que o parque estava tomando, porque o parque ia abrir com aqueles seres criados por ele e pelo Ford, mas que poderiam sim ser espécies de vida. Então ele deixa programações e vestígios dele mesmo dentro de alguns androides que futuramente, como a Dolores, começam a dar bugs, mas na verdade é porque elas estão tendo um conflito ali de memórias do passado, do presente. E no final a gente vê com a Dolores supostamente o que é chegar nesse centro, o que é chegar nessa autoconsciência. E de novo vou dar um pulinho, voltar um pouquinho só para falar da Maeve antes de falar sobre o Ford, a Dolores, esse final, grande final de fato. A Maeve foi uma personagem que eu gostei muito do crescimento dela e me surpreendeu de verdade saber que todo aquele crescimento, toda aquela sua rebeldia, aquela sua vontade de confrontar o sistema em que ela estava incluída, tudo isso na verdade fazia parte de uma programação, de uma alteração na sua programação, e ela estava seguindo estritamente, de novo, um script, mesmo que um script de se rebelar. Muita gente fala que quando ela sai do trem, ela não vai embora de Westworld e ela decide seguir e procurar aquela robô, aquele androide que era sua filha na primeira história dela em Westworld, aquele sim seria o momento em que ela achou a autoconsciência. E aí, falando de autoconsciência, falando de rebeldia, falando um pouquinho de Ford, a gente descobre no final outra grande revelação pra mim que me convenceu muito, a revelação de que o Ford estava ciente de tudo aquilo, de que ele concordava agora com o Arnold, e que ele construiu um caminho que ele julgou mais correto, que funcionaria realmente, não que o Arnold tinha pensado, para que então os robôs do parque pudessem se rebelar e pudessem achar sua autoconsciência e finalmente se sobreporem aos humanos e tomar conta daquele mundo que na verdade era deles, não era para visitação dos outros. E ele fala que descobriu aquilo que o Arnold já tinha descoberto 35 anos antes, mas que, como a gente escuta várias vezes durante a série, e por isso que é legal assistir de novo para você pegar esses momentos, que qualquer um, robôs e a gente, nós somos formados por memórias que temos e principalmente, que forma mais ainda o nosso ser, são memórias mais sofridas, são momentos mais sofridos, e que pro robô, segundo ele, alcançar esse nível do centro do labirinto da autoconsciência, ele precisaria passar por sofrimentos muito grandes, e teoricamente a gente entende isso muito superficialmente ainda. Eu acho que se eles conseguem achar a autoconsciência, é algo que ainda vai ser falado mais nas próximas temporadas, pelo menos acredito eu. Mas segundo ele, então, tudo aquilo sim, ele fala para o Bernard, que ele permitiu que acontecesse, ele parecia colaborar que acontecesse, que é os robôs serem totalmente subjugados e usados para a diversão dos humanos durante muito tempo, era tudo parte de um plano para que naquele momento, então, no final, de repente a Dolores achasse o ponto em que ela percebe que aquele mundo é deles e que, na verdade, ela não precisa ter medo dos humanos. Ela fala, inclusive, isso pro Ted e vai lá, mata o Dr. Ford, ele sabendo disso, muito satisfeito com tudo aquilo que ele mesmo arquitetou sem ninguém perceber, ninguém lá dentro, e nem eu perceber, pelo menos. E ao mesmo tempo a gente vê vários outros anfitriões chegando pelos cantos, na mata, aparecendo, inclusive atirando no William, no Homem de Preto, que sorri quando vê aquilo, porque aparentemente
Ele queria chegar no Centro do Labirinto e queria chegar no centro em que ele acreditava que era um momento ou algo que faria com que finalmente os anfitriões pudessem revidar, pudessem transformar aquilo no jogo mais justo e aquele mundo não fosse mais controlado 100% pelos humanos. Ele gostou, teoricamente, pelo que a gente sabe, o William não volta nas próximas temporadas, o Homem de Preto não estará nas próximas temporadas, a maioria dos androides provavelmente estará. O Ford, o Anthony Hopkins, eu acho que não também, eu não sei, isso aí eu realmente não ouvi falar nada muito confirmado, nenhuma declaração de fato, mas eu imagino que não. E a segunda temporada estreia só em 2018, até lá eu vou ficar muito ansiosa. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou, o que você mais gostou, quais são as suas dúvidas que permanecem. Lembrando que os criadores falaram que se na primeira temporada a gente viu a Ordem, a segunda vai ser do Caos. Lembrando também que a gente viu ali alguns robôs samurais sendo testados, então a gente deixou ali em aberto que talvez exista outro mundo que não Westworld, o mundo do Japão imperial. Muita coisa vai acontecer na segunda temporada, a gente não sabe exatamente se vai ser algo muito focado internamente ou se a gente vai ter mais do mundo externo interferindo, se vai ser uma questão mais de descoberta dos próprios robôs, como eles vão lidar com tudo aquilo, aquela liberdade que foi dada pra eles agora. E é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!